Buenos, buenos. Bem, bom dia, meus amores. Até daqui a pouco. Amo vocês e vocês sabem. Bora pra Mairink. E hoje vai ser bate-volta. E fazer o que tem que fazer e voltar. Simples e rápido. Parece que são duas pessoas. Desacelera a bichinha, né, mano? Segunda-feira. Hoje é dia 5 de fevereiro de 2024. O dia amanheceu bonito. Não tem previsão de chuva. Vai chegar a 30 graus. Essa semana toda, até domingo, vai fazer calor. E isso é bom porque o nosso planejamento nos favorece. Eu pretendo no sábado de manhã sim, depois das 10 da manhã, 10, 11 da manhã, sair daqui. Fui convidado pelo meu amável amigo Marco Vitor para estar com ele, família e amigos íntimos, amigos próximos, numa chacrinha, num sítiozinho aqui no Embu, bem perto da gente aqui, sem trânsito, não dá 40 minutos. E estaremos lá, sim. Marco é foda. Tadinho do Marco. Esteve na arena ontem, foi levar as meninas, na esperança da fase de zica do nosso time. Na esperança dessa fase terminar, dar alegria para a esposa, para a filha, para a afilhada e também a sobrinha. Mas não combinaram isso com o Novo Horizontino e com o Corinthians. Tomou um sonoro 3-1 e realmente o time tá largado. Meu time tá numa fase muito feia. O Corinthians está entregue a administrações efetivamente ruins, envolvidas com muita merda. Enfim.
Tudo é política, tudo é, manipulação de massa, e não é o Corinthians, né? Isso, clubes de futebol, igrejas e política em si são todas a mesma coisa, trata-se todos de manifestações, de manipulações populares, né? A gente costuma dizer que não se discute religião, política e futebol. E o problema é que são a mesma coisa, mexem com o mesmo pedacinho de cérebro. Há uma CBzona, hein? Ia parar do lado dela pra ver, mas acho que não vai dar pra ver não. Mas aqui por trás você percebe que ela é originalzinha. Nossa, bonita, 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 bonita. E essa bichona aqui? Peitona. A minha fase de moto esportiva foi muito bem aproveitada. Foi que uns 3 aninhos mais ou menos, quando eu tive a minha CBR. Acho que foi a CB que me deixou passar, deixa eu ver. Ela mesma. Agora voltaram as aulas, voltaram as pessoas de férias e a gente tem o famoso trânsito, o famoso engarrafamento do Bradesco diário. Até que o das aulas está zerado aqui, mas acho que é pelo horário, acho que eles entram 7h30, 7h30, 15 para as 8. Que tá próximo, viu? Tá bem próximo. Deve ser agora umas 7h20, 7h25. Eu sei que irrita esse cara aqui na frente, mas não tem o que eu fazer não, viu? Na verdade como eu quero trocar o guidão. Nossa. Não foi nenhuma fechada não, fi. Segunda-feira, 7 e pouco da manhã, o cara já tá tascando uma buzina nos outros por causa de uma coisa que, pelo menos, pelo que eu vi aqui passando do lado, não teve nada assim de tão errado, vamos dizer assim, né? Enfim. Hoje vai ser bate-volta porque a patroa tem uma missão aí. Pela primeira vez na vida dela, ela tascou um processo numa empresa que ela trabalhou. A última empresa que ela trabalhou oficialmente. E aí eles precisam se ajudar. Então ela vai ser testemunha de uma colega de trabalho, para depois a colega de trabalho ser testemunha. Testemunha dela. Aí e não se trata de nenhuma sacanagem de exigir coisas que não são de direito. Eu tenho alguma experiência na área de processos trabalhistas, já ajudei as empresas como testemunha, como preposto.
já ajudei as empresas que eu trabalhei a se defender de processos e tive a sorte, isso não é hipocrisia ou falácia, tive a sorte de defender, fazer essas defesas, principalmente na Falkland, na razão da empresa. Eu não estava cometendo injustiças do patrão malvadão contra o pobrezinho do funcionário, não. Eu estava lidando com pessoas, uma não foi trabalhar o primeiro dia e simplesmente meteu danos morais, meteu umas coisas assim meio... não me pagaram a condução para ir na entrevista, sabe? Cara, desculpa, não se paga a condução para ir na entrevista, para assinar o contrato. Não se paga. Se alguma empresa é legal pra caramba para isso, você vem na entrevista e a gente te reembolsa o que você gastar para vir na entrevista ou para vir assinar o contrato, mas isso não existe. Foi a última agora, da empresa que eu tô. E fora isso, eu tive na Falkland 5, 6 casos, também já em outras, mas na Falkland 5, 6 casos, onde era completamente absurdo o que estava sendo pedido, estava sendo o que o empregado estava pedindo, não tinha nada assim. Até um deles, um menino da área comercial, ele tinha uma coisa que ele estava falando que era verdade, e eu não entrei nesse contexto. Eu era gerente de RH, né? Eu era coordenador de RH, mas eu era o último cargo de RH, e eu não tinha essa informação, e também esse assunto não foi tratado por mim para ajudar a formular a defesa. Existia um gerente na área, um gerente comercial, que a gente ouviu falar de 2, 3 vezes em que ele foi extremamente indelicado, incorreto, eticamente incorreto. Aí, nessa questão, o menino podia até ter razão, mas quando ele começa a perder a razão, quando os danos morais que ele pede vão para casa de 100 mil reais. O cara foi gerente do lugar durante 6 meses, talvez nem isso, o cara que ele está acusando. O contato com ele acontecia uma vez por mês e olha lá. E esse valor absurdo é assim, existe uma coisa que é simples no conceito de assédio moral, principalmente assédio moral. Hoje o pessoal já ficou mais esperto com isso. Apresenta recibo de psicólogo, psiquiatra, apresenta comprovante de gasto com antidepressivo. Eu sei que é meio terrível falar isso, mas você tem que comprovar. Não adianta, cara. O dano nem sempre precisa ser até esse ponto para você comprovar. E eu concordo com isso. Existem formas de assédio que eu já sofri, inclusive, que realmente eu vou tentar ir para lá. Vamos ver se eu consigo. Esse aqui tá vindo para cá. Não vai dar. Não vai dar porque tem um mano aqui, ó. Então eu vou ter que ir por aqui mesmo. Enfim, é uma forma mais legítima de se confirmar com essas questões comerciais, essas questões financeiras gastas. Mas ok, a gente entende, tá tudo certo.
Só que assim, o cara usou uns argumentos que assim, chega... A desonestidade é pouco, é antiético. O cara trabalhou durante uns 3 anos na empresa, alguma coisa assim. Primeiro, pede hora extra. A gente tinha implantado o cartão de ponto. Então, o cartão de ponto estava lá, assinadinho por ele. A gente fazia, nossos meninos, nosso pessoal, a gente fazia eles darem um rolezão na empresa para coletar a assinatura de ponto. E isso também não quer dizer nada, né? Num negócio que estão pedindo para ele, estão pedindo danos, ele está pedindo danos morais, ele pode afirmar também que foi coagido a assinar e tal. Imagina que eu trabalharia num lugar que obrigasse as pessoas a assinarem documentos incorretos. Mas enfim, pode se imaginar isso, né? Pronto. Isso aqui que eu fiz é uma multa tão fodida. É mais de 800 pau. Passar em cima da zebrada ali, ó. Voltando. E aí ele colocou que não recebia ajuda para alimentação. Inicialmente a gente dava vale-refeição e eles assinavam um recibo de vale-refeição. Depois foi implantado restaurante na empresa. E o restaurante nem era descontado. O vale-refeição ainda era descontado, mas eles assinavam protocolinho de recebimento. Enfim, começou com umas desonestidades desse tipo. Depois ele colocou um negócio lá que esse negócio é típico de quem está... Como é que se fala? É típico de quem está já planejando algo assim. A empresa tem ainda, eu acredito, está lá no mesmo lugar. A empresa tem um gerador diesel gigantesco. É uma empresa de tecnologia, filho. Ela não pode ficar sem energia. A região era ainda é, eu acho, muito castigada com falta de luz, principalmente nessa época aqui do ano, o verão, com tempestades e tal, no fim da tarde, ela é muito afetada. E aí você está lidando com um lugar que tem uma necessidade enorme de nunca faltar luz para os servidores. Nunca faltar eletricidade, né? Energia elétrica. E só que, mano, eles foram tão cuidadosos na instalação desse gerador. Ele é totalmente fora da empresa, ele segue todos os parâmetros, ninguém chega perto, ele fica dentro de uma casinha que fica fora da empresa, é no mesmo terreno. E trancado, ninguém pode abrir, a não ser a pessoa específica da manutenção. As manutenções periódicas são feitas e tudo. E ele foi lá e colocou que a empresa tem um gerador que gera riscos aos funcionários e tal. E aí teve que fazer, o processo rolou até essa parte. Quando chegou nessa parte, o juiz ainda manda fazer laudos, né? Tanto a promotoria, né? Quanto a empresa apresentar os laudos. A empresa tinha tudo, mas tem que receber o cara do Ministério do Trabalho, o cara que entende o engenheiro que entende, que faz esse laudo. Inclusive o meu irmão é um, né? Desses tipos de engenheiros, né? E nada foi comprovado. Eu me lembro que eu quando peguei esse processo, eu fui no Robson do jurídico e falei pra ele assim: ó, Robson, isso aqui é questão pessoal já, cara, porque esse cara foi muito desonesto aqui. Foi muito desonesto nessas pedidas. Eu sempre falo isso, cara, entra com processo. Se você foi injustiçado, entra com processo. Se é alguma coisa, principalmente que vale a pena, porque você vira um ex-presidiário, né? Quando você
tasca um processo na empresa. Mas você vai ter que conviver o resto da sua vida profissional, nas entrevistas e nos lugares que você for, você vai ter que sempre esconder esse fator. Ah, tava errado esse retrovisor aqui. E eu me lembro que eu saí, ainda era acho que a última instância já. Mas ainda estava rolando. Mas ele estava perdendo em tudo. E a gente comprovou tudo direitinho e tal. Enfim, o que eu tô falando é que o funcionário, o cara, ele é seduzido por um advogado. Ele é seduzido. Ah, mete no pau, cara. A gente fala isso, aquilo outro. Só que houveram mudanças nos conceitos de julgamento de processos trabalhistas, aonde não está valendo a pena você processar por pouquinha coisa, não. Existe um corporativismo? Existe. Eu não vou negar que os juízes estão muito mais propensos a dar razão às defesas do que verificar a veracidade do que elas estão sendo acusadas. Eu vou negar que existem injustiças, que gente inescrupulosa usa pessoas mal informadas e desesperadas para explorar em seus ambientes de trabalho. De jeito nenhum. Isso não é no Brasil, isso é no mundo. Nada disso vai justificar a quantidade também que eu vejo de oportunistas, e principalmente de advogados oportunistas, esses que fazem o cara que talvez tenha sofrido uma injustiça mesmo. Ah, isso aqui foi errado. Ah, realmente foi errado. Só que eles fazem um processo onde, ao invés dos 2, 3 mil que o cara tinha direito, ele está pedindo 200 mil e inventa mentiras para todos os lados. E aí o que acontece? O juiz olha e fala: não, você está mentindo. Não, eu não dou causa, você não comprovou. Enfim, é isso. É uma indústria, ela é rentável para o Estado e é rentável principalmente pro advogado. Ele vai ter que ser pago de algum jeito mesmo. E quando o cara perde hoje, essa é uma das mudanças, quando ele perde, ele tem que arcar com os custos. Se eu não me engano, com os custos advocatícios também do empregador. Enfim, eu tô falando tudo isso para chegar onde eu quero chegar. Minha mulher foi durante um ano e pouquinho, acho 1 ano e meio, atendente, teleatendente de uma startup de alimentos. Era um aplicativo que você comprava alimentos bem mais baratos. Eu não sei se eles negociavam alimentos perto de vencer, enfim, e era realmente barato. A gente começou comprando, a gente conheceu a empresa comprando. Sabe que eu nem lembro mais? Fugiu o nome da empresa. Comprando. E compramos bastante coisa mais baratinha. Me lembro disso, foi na época da pandemia. E era um negocinho que dava um plusinho em casa, dava lá 1.000 e pouco. Tudo em contrato, belezinha, pessoa jurídica. Só que é assim, vamos deixar claro uma coisa. Se esse contrato tivesse próximo, tivesse coerente com o contrato trabalhista, seguir o horário, não ultrapassar a carga horária, fornecer minutos
corretos da refeição, não exigir todos os domingos de trabalho, mesmo quem trabalha de domingo. Então essas são as falhas. Carga horária inapropriada em relação aos descansos por lei. Tá? Ela tinha, eu acho que meia hora, no início meia hora e depois 15 minutos para refeição. Das 6 às 15. Das 6 às 15. São 9 horas, menos a meia hora, 8 e pouco. E a minha mulher trabalhava de domingo a sexta. Folga no sábado. Sábado era o único dia de folga que ela tinha. O horário errado. Então essas duas coisas já são base. E aí assim, vamos deixar claro uma coisa. Como você não está cumprindo o conceito básico da CLT, está se exigindo paridade com a CLT, não existe fórmula mágica, cara. Aí você tem que pedir o resto dos direitos de CLT. E esses direitos de CLT são registro em carteira, recolhimento de fundo de garantia, INSS parte empresa e pagamento de todos esses minutos diários faltantes como hora extra. É esse o pedido. É esse o pedido. Só. Mais nada. Essa é a linha que, na minha opinião, é correta. É correta. É assim, a empresa se expôs. É diferente de um funcionário que, vamos lá, ele é desligado e... Só que antes de ser desligado ele faltou 7, 8, 10 vezes. Eu tenho esse caso na empresa que eu estou indo agora. Eu nem vou dizer que é maldade, é ignorância. O rapaz pôs na cabeça dele que ele tem que ganhar uma grana muito grande. Muito grande. Na cabeça dele ser desligado, assim, eu sempre coloco isso, características específicas do tipo de contrato temporário. Não é contrato por prazo determinado, é contrato temporário, são duas coisas diferentes. O contrato por prazo determinado, ele vai de 6 meses a 2 anos. Eu já tive esse tipo de contrato. Se você demite um cara desses, você tem que pagar a indenização. A primeira coisa, a indenização pelo tempo que falta para acabar o contrato. É metade do tempo, você tem que pagar metade, a indenização é metade do tempo que falta. Assim como quando ele pede demissão, é metade do tempo que falta que pode ser descontada da rescisão dele. E eles têm essa confusão, provavelmente orientados por advogados ou por pessoas de RH mal informadas em relação à lei. Na cabeça deles, a primeira coisa é isso: opa, trabalhei 2 meses, o contrato é de 180 dias, eles têm que me indenizar aí metade desse período que falta, ou esse período que falta inteiro. Quebra de contrato. Eles acham que eles são jogadores de futebol. Só isso aí, e não existe isso no contrato temporário, tá? A qualquer momento pode ser desligado, a qualquer momento pode se desligar e não há nem a cobrança nem o pagamento desse valor. E também não há 40% de multa sobre o fundo de garantia. Isso é lei. Não isso assim, são incentivos ao empregador que barateiam, que diminuem o custo trabalhista. E logística tem muita rotatividade, eles saem muito rápido. É difícil o cara que chega a 3 meses na empresa. Quando o cara chega a 3 meses, normalmente ele é efetivado. Não dá 3 meses, ele já foi efetivado. Então fica flutuando nessa linha de 3 meses. E alguns deles têm na cabeça essa primeira coisa. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é eles acharem, eu não sei porquê, nossa, eu trabalhei 2 meses, cadê? Outro dia uma menina me escreveu um livro que trabalhou 2 meses e que teria direito ao salário de 2 meses,
mais 13º, férias e tudo mais. Só que salário, ele esqueceu, ninguém nunca é indenizado o salário de 2 meses, porque a pessoa recebe o salário nos 2 meses. No dia 15 recebe os 40%, no dia 30 recebe o salário. Então quando ela sai, ela recebe os dias trabalhados ainda não recebidos em folha, ela recebe 13º proporcional e recebe férias proporcionais em 1/3. Claro, se tiver horas extras, se tiver adicionais noturnos, tudo, mas é só sobre o período que os dias que ela recebe são os dias que saíram da folha, que não estão na folha de na última folha de pagamento paga. Então, na boa, mano, dá uma merreca. Quer ver uma coisa? A pessoa que é demitida dia 1º de um mês, ela recebeu 2 folhas de pagamento e é demitida no dia, vamos dizer, dia 1º de fevereiro. Essa pessoa tem 1 dia de saldo de salário, porque até o dia 31 de janeiro ela recebeu na folha de janeiro. Caiu lá dia 30. Ela vai ter direito às horas extras desde o último dia 16, adicional noturno, claro, nunca é muito. Adicional noturno é uma merreca, é ridículo. É ridículo. É 20% bruto se a pessoa faz o mês completinho. Isso tem. Ela vai receber 1/12 de 13º, 1/12 de férias, se ela entrou no começo do ano, e 1/3 disso. Isso dá uma merreca. Aí vamos dizer que ela recebeu adiantado o vale transporte para usar até dia 15, uns 200 conto. E adiantado o vale refeição para utilizar até o dia 15. É tudo em dinheiro, que vai dar uns 250, 300 pau. É, mano, isso não é defender o patrão. Isso é óbvio, o cara tá cumprindo a lei. Vamos deixar claro, o patrão não te contratou porque ele te amou. Ele te contratou porque ele acha que você pode ajudá-lo a ganhar mais dinheiro. Ponto. A maioria, e eu digo isso mesmo, a maioria dos empresários, principalmente grandes empresas, esses conglomerados, eu lido com empresas de logística gigantescas. São grupos. Normalmente donos de vários outros tipos de negócio. Eles não sacaneiam, porque eles são muito visados, eles são muito grandes. Se ele sacanear um, ele tem que sacanear, ele vai sacanear todos, porque é tudo em sistema, e todo mundo vai arrebentar ele. Entendeu? Porque vamos dizer que R$1.000 de cada um, uma empresa que tem rotatividade de 4, 5 mil funcionários por mês não, por ano, imagina o tamanho desse prejuízo. Ele não vai brincar com isso. Só que ele vai escolher a forma de contratação mais barata possível dentro da lei. E o contrato temporário, esse contrato que antigamente era aquele 90 prorrogável por mais 90, hoje ele é 180 prorrogável por mais 90. 180 dias, tá? É o contrato mais barato que existe. Não tem multa de 40% e não tem indenização. O que é indenização? Se for contrato CLT, se ele for efetivo da empresa, ele tem aquela indenização, porque os primeiros 45 são a experiência, 45,90, que se demitir antes tem que indenizar, metade do período que falta, e depois que vira prazo indeterminado tem que indenizar com um salário, que é o aviso prévio indenizado. Rara empresa que demite e fala para cumprir. Imagina só. Funcionário que está cumprindo o aviso prévio é o pior funcionário que existe. É o pior. Com raras exceções e raros casos específicos, tem que se pedir para o cara cumprir pelo menos uma parte e tal, enfim. A questão aqui é que as pessoas são muito mal informadas. Eu costumo falar isso, eu já falei em outros vídeos meus. É necessário, ainda a CLT, as leis trabalhistas atuais, elas não vão mudar muito. Seria legal que
os garotos, o segundo grau brasileiro pusesse isso na sua grade, sobre leis, sobre assim, o princípio básico de leis trabalhistas, princípio básico, porque é assim, eu não me conformo com essa indústria desses advogadecos, que catam o cara numa conversa de bar e convencem ele que ele pode ganhar um dinheiro que ele nunca viu na vida. E aquele dinheirinho às vezes representa uma entrada num barraco, numa casa dele, representa uma motinho para ele trabalhar, e ele cai. O cara recebe líquido todo mês, 900, R$1.000, R$1.200. Esse cara sustenta uma mulher, 2, 3 filhos. Infelizmente eles ainda têm muitos filhos, ou ele tem pensão para pagar, filhos da juventude, da adolescência, enfim. E ele pega o busão, o trenzão. Nas minhas aqui, todas que eu atendo fornecem fretado, né? Pelo menos é um confortinho. Mas você vira pra ele e fala assim: ah, mano, com o que você tá me falando aí, a gente consegue tirar uns 15 pau. Aí eu te cobro 5, você fica com 10, fechou? O cara olha e fala: mano, você tem certeza? Tem, claro que sim. Claro, mano, o cara tá fazendo errado, aqui. Então, dá dó dessa manipulação, entendeu? Quando você vai ver, realmente tinha um errinho ou outro que daria uma indenização pro cara de 2 contos, que daria alguma coisa do cara lá no RH da empresa, com um pouquinho de conhecimento, falar assim: ó, gente, isso aqui, ó, aconteceu assim, e eu sei que por lei isso aqui tá errado. E a empresa percebe isso. Eu sou o cara que faz isso. Quantos e quantos pedidos de recálculo rescisório eu faço? Porque a situação particular do cara gerou uma coisa que os sistemas não pegaram. Aí eu verifico, tipo assim, mano, tem 3 faltas lá, 5 faltas lá, que tá descontando 5 dias mais 3 descansos semanais remunerados. E aí eu mesmo olho, vou lá, peço as autorizações, faço o ajuste dos pontos e peço recálculo e pago a diferença. Pronto. Você entendeu? Agora, o cara sabe disso. Ao invés de procurar ele foi num boteco um dia, e aí ele encontrou um carinha lá que tem uma noçãozinha de lei trabalhista, percebe a oportunidade e fala assim: ó, essa devolução aí dá danos morais, essa devolução aí dá hora extra, vamos cobrar isso em hora extra. E aí cobra todos os reflexos disso, vai dar uns 7, 8 pau. O cara, quê? Porque o cara tá lá desanimado, falando assim: mano, me sacanearam, me descontaram 5 dias lá, que, mano, eu não faltei, foi só o dia que o relógio de ponto tava com problema. Entendeu? Pode acontecer, cara, pode acontecer. E ao invés e antes de falar para a empresa, para mim, que sou o contato nesse caso do que a gente faz, ele encontra um pilantra desse. Você entendeu? Ao invés do cara orientar ele, falar: ó, fala com o seu DP, fala com o RH. Ó, que isso aqui, vê como resolver, senão a gente entra na justiça, tal. Não, cara. O cara, claro, o advogado, para vender os honorários dele, ele vai inflar aquilo lá mais do que ele puder. Ele não vai entrar com um processo na justiça. Nunca vi, cara, nunca vi um processo trabalhista onde o cara tá pedindo devolução de 3 dias descontados incorreto. Nunca vi na minha vida. Até porque o advogado não pega. Quanto dá isso? R$400. Qual o honorário disso? R$120. R$120 não cobra nem o custo dele conversar com o cara. Eu compreendo, mas eu não posso concordar. Eu já tive motivos, não muitos, eu não fui um cara super injustiçado nas empresas que eu trabalhei.
Mas especificamente uma, eu tive motivo claro de entrar com assédio moral, só assédio moral. Sempre me pagou direito, sempre fez tudo correto, me deu a promoção no momento correto. Foi quando eu passei a ser analista. Eu era um digitador, depois um assistente, os cargos iniciais, né, os cargos de entrada na área contábil. Mas a gente sofreu assédio descarado. A pessoa falava pra nós assim: o mercado lá fora tá difícil, hein? Olha, era meu primeiro trabalho, eu precisava dar uma reforçada na minha carteira. Era o meu primeiro trabalho como analista. Já pensou, a primeira promoção eu ficasse 2 meses, 3 meses? Eu fiquei quase 4 anos na empresa. Mas era isso. Uma pessoa que tinha graves problemas de relacionamento. Ela tinha problemas pessoais, né? Normalmente a pessoa que faz isso tem problemas pessoais. É uma... como é que se fala? É uma... É forte dizer isso, mas é uma psicopatia. É um problema psicológico, psiquiátrico da pessoa. Enfim, eu não vou nem entrar nessa seara, né? O que eu falo é isso. Uma eu tenho, e foi bastante tempo. Com essa pessoa diretamente, com essa chefia diretamente, a qual eu vou proteger tanto ela quanto a empresa, a essa pessoa, pelo menos 1 ano e meio, diretamente. Fora isso, eu sempre fui absurdamente bem tratado nessa empresa. Foi uma empresa que me deram muitas chances. É uma multinacional. E uma outra que me demitiu no 90º dia. Eu poderia exigir brigar por horas extras, só que eu era gerente, né? Essa eu era gerente mesmo. Horas extras e formalização de contrato por prazo indeterminado. Porque eu literalmente cumpri o 90º dia. Mas enfim, vamos deixar claro, o assédio moral naquela época estava tão mal configurado ainda que nem a gente sabia direito o que vinha a ser um assédio moral. E eu sou geração antiga, filho. Chefes falavam para funcionários: ah, cala a boca. Hoje não pode falar isso. Hoje não pode lidar dessa forma. Hoje eles são mais sutis. Hoje a chefia é orientada a tomar cuidado com isso. A empresa tem interesse em qualificar os cargos de chefia, muito preocupada com os problemas de assédio moral. Porque vamos deixar claro, o assédio moral não é só um problema jurídico. Ele é um problema que afeta a produtividade, a satisfação dos funcionários, cara. Um chefe que pratica assédio moral com 1, ou com 15, ou com 150 pessoas, ele é um cara que ele fode a empresa. Então, cara, não é bom negócio. E você não pode culpar a direção, a alta gerência, o dono da empresa por isso, porque ele muitas vezes não sabe. Muitas vezes ele sabe também. Ah, o cara dá lucro, então tá tudo bem. Mas ele não entende que o cara não dá lucro. O cara dá prejuízo para ele. Os funcionários vão se sentir mais à vontade em praticar ações desonestas dentro da empresa. Eles não são incentivados a gostar da empresa. Os funcionários vão estar mais desanimados, a produtividade deles vai cair, o índice de erro vai aumentar. É tão simples assim, que hoje em dia existe uma consciência coletiva do empresariado de que assédio moral não é uma boa. Não cai bem, não faz bem para ninguém. E é lógico, vamos deixar claro, colocando de novo os pingos nos is, que o patrão não te ama, tá?
você é lucro. Você é um dos parafusinhos que se aperta ou desaperta para que o lucro flua. Se ele pudesse, ele não teria você. Se ele puder instalar um sistema, uma máquina, um software, ele não vai priorizar o trabalho manual. A análise humana. Ele vai mandar um software, um robô, físico ou virtual, fazer. Tá bom? Agora, ele sabe que hoje em dia isso é um assunto de relevância no qual ele está exposto, se ele permitir. Então essas empresas grandes, porque eu lido com grupos, né? A minha empresa, desde abril de 2022, já contratou mais de... A minha empresa, a minha agência. Então você coloca que muitas lá tem 3, 4 agências dentro. Eu estou colocando que a minha agência já contratou mais de 14 mil pessoas. Isso é rotatividade, cara. Atualmente a gente deve estar com uns 3, 4 mil. O fluxo que fica ali efetivo nos lugares é mais ou menos isso. Então, a agência e essas empresas de logística, elas são muito visadas. Muito visadas. Então, assim, o que está na lei, primeiro, intencionalmente tem que cumprir. Isso eu deixo claro. Nunca, em nenhum momento, tanto uma outra agência que eu ajudei o meu amigo Roberto, quanto essa que eu estou há 4 anos, nenhuma delas nunca mandou pagar errado, fez um cálculo errado e não corrigiu. Nunca, nunca, nunca. Eles são muito visados. Nunca deixou de recolher fundo de garantia. Os direitos básicos dos funcionários. Então, cara, é assim. Se a ponta de baixo, que é normalmente esse cara, esse coitado que não sabe, fosse mais bem orientada, tivesse no 2º grau uma orientação básica, como se calcula a hora extra? Assim. Como se calcula adicional noturno? Assim. Como se calcula 13º proporcional? Assim. Como se calcula férias proporcionais? Assim. Isso só já eliminaria qualquer tipo de problema. Assim, 90% dessa indústria, desses advogados ruins, porque eu não vou dizer que os processos trabalhistas são sempre injustiças contra o pobrezinho do patrão. Não, eu já disse antes, lá atrás. Existe muito erro, existe muita sacanagem, existe muito abuso de poder. Principalmente abuso de poder econômico. O cara precisa do trampo. Ele ia entrar, ele está esperando eu passar ele pela direita, corretamente. E a gente já está chegando. Mas olha, uma noção básica disso que eu falei não é matéria difícil, é matemática simples. Não tem uma equação, é dividido, divisão, multiplicação, soma e subtração, só. Mais nada. Mais nada. O cálculo de um oleritezinho, aquele que tem 30 dias de salário menos o adiantamento, menos o INSS. Só isso. Mano, ia ajudar tanto eles mesmos. Sabe por quê? Eles botam esperança. São garotos. 97% tem menos de 30 anos. E existe sim essa exploração da ignorância. Isso no mundo inteiro, em qualquer país. Mas no Brasil, vamos deixar claro que a colheita é farta, né? Essas pessoas estão vulneráveis por falta de conhecimento básico. E mano, na boa, ainda se tem
Muita exploração pela ignorância. Bom, cara, a maioria dos clientes da gente exige diploma de segundo grau para eles serem auxiliares lá na operação. Carregar pacote. Entendeu? Não exige nem informática, não precisa. Nem informática. E eles, cara, eles não sabem escrever, eles não sabem falar. Eles não sabem escrever ou falar. Eles escrevem muito mal, falam muito mal, se expressam muito mal. E isso é muito prejudicial para eles. Nossa, mano, o caminhão tava devagar, eu tô passando ele e ele resolveu dar uma boa acelerada. Bom, falta 1 quilômetro só, então vou ter que entrar aqui. Olha a acelerada que eu tive que dar, mano. Tô a quase 100 por hora. Real, né? Bom, chegou meu cliente. Eu não tinha pretensão de publicar. É possível que hajam vídeos anteriores meus em algum lugar do passado aí que tratem desse assunto. Eu me lembro de já ter falado sobre isso, mas eu acho que eu vou publicar. Tá mais moderno, tá mais atual. Quem sabe o outro eu tô falando uma besteira a menos do que nesse. Prontinho. Cliente alcançado. Foi bom esse alto papo. Foi muito bom. Porque a viagem foi bem menos sentida. Cara, esse estacionamento aqui, ele daqui a pouco não comporta. Ó, se eu viesse de carro, eu não teria lugar para pôr o carro. Esse é o carro da menina do RH, né? Esse Fusion, eu acho que é Fusion. Ele vai ter dificuldades para sair. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou pôr na frente dessa moto. Assim, ó. Pronto. Ele consegue sair. E aqui não vai entrar nenhum carro, né? Beleza, gente. Palestra dada. E gostei. Acabou saindo aleatoriamente um assunto relevante, importante. Fechou? É nóis.